Oi, gente! Eu sou a Arlete, eu sou pediatra e neonatologista, trabalho em São Paulo em 2 maternidades, cuidando ali dos bebezinhos na UTI neonatal, sala de parto, naquele período que eles ficam ainda com a mãe na maternidade, né? E também atuo em consultório. Eu tenho esse canal aqui no YouTube e um perfil no Instagram que é arlete.primo, dei uma olhadinha lá, em que eu trago temas da pediatria, dos cuidados com os recém-nascidos, algumas questões sobre o comportamento dos bebês e das crianças, de uma forma mesmo de compartilhar conhecimento, de uma forma que seja acessível e compreensível pelas mães, pelos pais, pelos cuidadores dessas crianças, tá bom? Então, dei uma olhadinha nos vídeos que já tenho postado aqui. Hoje eu vou falar sobre os testes de triagem neonatal, que são os testes que são feitos com os bebezinhos ali nos primeiros 2 dias de vida, na primeira semana de vida, que rastreiam algumas doenças prevalentes nesse período, cujo tratamento precoce evita o desenvolvimento de sequelas ou permite um tratamento mais adequado. O mais conhecido desses testes é o teste do pezinho, mas eu não vou falar hoje sobre o teste do pezinho, tá bom? Lá no meu Instagram, no IGTV, tem um vídeo sobre o assunto e eu vou postar depois aqui no YouTube também, tá bom? Então, aguardem, por favor. Eu vou falar dos outros testes. O primeiro deles é o teste do coraçãozinho. É um teste para triar cardiopatia congênita, que são doenças muito graves no período neonatal. Muitas vezes precisam até de intervenção cirúrgica. E algumas dessas cardiopatias, elas não são evidentes ao nascimento. Os sintomas surgem depois, às vezes o bebê já está em casa que ele começa a apresentar sintomas. Por isso que é importante a triagem. O teste é feito entre 24 e 36 horas de vida, mais ou menos. É uma técnica de enfermagem, é uma enfermeira que faz, normalmente, é um teste simples, não invasivo, que utiliza um aparelho que avalia a saturação de oxigênio. Então é colocado na mãozinha direita e no pezinho direito do bebê e avalia essa saturação. O normal é estar acima de 95%, e se tiver abaixo disso, ou houver uma diferença de 3 pontos, por exemplo, na mãozinha deu 99%, mas no pezinho deu 95%, tem 4 pontos de diferença. Nesses casos, a gente tem que fazer uma investigação complementar, que na maioria das vezes é um ecocardiograma, mas aí depende da rotina do serviço e da condição do serviço também, né? A gente sabe que em algumas cidades do interior, às vezes tem um pouco mais de dificuldade, até às vezes em São Paulo mesmo, algumas maternidades têm a dificuldade de fazer o eco. Mas, idealmente, o ecocardiograma é o exame complementar quando se tem a falha no teste do coraçãozinho, que geralmente são feitos 2 testes, né? E aí a alteração em 2 testes indica uma investigação. Outro teste é o teste do olhinho, que é o teste do reflexo vermelho. Esse teste é feito pelo pediatra, pode ser no primeiro dia, no segundo dia, não tem um horário pré-determinado para realizar, em que é usado um aparelho chamado oftalmoscópio, que emite uma luz, que a gente aplica essa luz no olhinho do bebê e a gente olha pela lente, tem que visualizar aquele reflexo vermelho, que é parecido com aquelas fotos antigas, que ficava com o olho vermelho na foto com flash, né? Isso é o normal, é ter esse reflexo vermelho. Quando a gente percebe uma imagem opaca ou esbranquiçada, isso pode ser sinal de algumas doenças do olho, da catarata congênita ou retinoblastoma, que requerem também um tratamento precoce. O teste ele não faz diagnóstico, então quando a gente percebe que não tem o reflexo vermelho, normalmente nós solicitamos a avaliação de um oftalmologista que faz o exame de fundo de olho, que é mais específico, e aí sim fecha o diagnóstico, tá bom? Outro teste é a triagem auditiva, o teste da orelhinha. Ele é feito por uma fonoaudióloga, pode ser feito no primeiro ou segundo dia também, ou até a primeira semana, não tem muito... Pode ser feito, em algumas maternidades é feito após a alta, depende da rotina do serviço. Nesse teste, ela usa um aparelho específico em que ela coloca uma sondinha no ouvido do bebê, não é invasivo, não é doloroso, tá? O bebê fica bem tranquilo, e esse aparelho ele emite um som e ele avalia a captação desse som, a recepção do som pelo bebê. Então ele identifica algum tipo de surdez. Bebês que são prematuros, que têm alguma doença congênita, que ficam na UTI, eles fazem um outro tipo de teste, que é o BERA, ou PAT, que é potencial evocado de tronco encefálico. Mas a maioria dos bebês que nascem bem, que ficam com as mães, fazem esse teste da orelhinha com a fono mesmo. E, por fim, o teste da linguinha, que é a avaliação do frênuro lingual. Na verdade, esse teste ele faz parte do exame físico do pediatra, né? Então ele avalia se a língua do bebê está presa por aquela membraninha que algumas pessoas chamam de freio, né? Que às vezes limita a movimentação da língua. A gente percebe isso pode atrapalhar muito a mamada, né? O bebê ele não consegue fazer o movimento de canular a língua. E de acordo com a rotina do serviço, quando a gente identifica que esse bebê tem um frênulo curto, em alguns lugares a gente solicita uma avaliação complementar, que pode ser da fono, do cirurgião pediátrico, do cirurgião dentista, mas em alguns serviços o próprio
próprio pediatra às vezes faz a frenolectomia, que é cortar essa membraninha para facilitar a mobilidade da língua. É importante saber que o fato de ter o frênulo curto não indica obrigatoriamente que seja feita esse procedimento. Se não estiver atrapalhando na mamada, se o bebê tiver uma boa mobilidade da língua, muitas vezes a equipe não indica o procedimento, né? É feito depois o acompanhamento. Mas é uma avaliação que é super importante também, porque às vezes uma dificuldade na pega ao seio pode ser só por causa desse frênulo curto aí. Então, é um exame importante também. Então, esses são os testes de triagem, de rotina, e o teste do pezinho eu vou ficar devendo para vocês. Beijos!